Então agora vamos começar a nossa segunda parte. Na segunda parte da aula sobre caracterização de maciços rochosos. Além daquelas diversas características que nós levantamos na última aula, na primeira parte, o estado de alteração é de grande importância, né? Porque a gente sabe que quanto mais alterados os materiais, menor a sua resistência mecânica. E aqui tem-se duas tabelas para caracterização quanto ao estado de alteração, né? Nessa primeira proposição, que são os graus de coerência. C1 a C4 de uma rocha coerente a uma rocha incoerente, né? De uma rocha que ela, como uma rocha incoerente, né? Que ela desagrega até com a pressão, sob pressão dos dedos, sendo uma rocha mais friável, e uma rocha coerente, que ela vai se quebrar com dificuldade ali ao ser percutida por martelo de geólogo, né? E ainda existem outra proposição, né, de W1 a W5, com denominações que vão de são, né, de um material que é são, até um material decomposto. São, quando a gente não tem nenhum sinal de alteração, e o decomposto, o maciço, vai apresentar, né, completamente friável. Nessa toada aí, a gente também tem que pensar na resistência das paredes das descontinuidades, né? Que justamente tem a ver com essa desintegração química e mecânica das paredes, ou seja, tem a ver com está relacionado ao grau de alteração, ao estado de alteração dessas paredes, né? E é bom lembrar que é muito importante no que diz respeito à resistência ao cisalhamento e também na deformabilidade. Quando a gente está deformabilidade, a gente vai trabalhar quando a gente está pensando em fraturas sem preenchimento, né? E aqui é o nossa tabelinha em que classifica de S1 a S5 de uma resistência muito elevada com resistências que ultrapassam 200 megapascal até uma resistência muito baixa, com resistência, né, que não atinge 6 megapascal. E para que a gente consiga estimar essa resistência em campo, né, a gente pode utilizar o esclerômetro de Schmidt. O esclerômetro de Schmidt. E com os dados, né, com o número de rebotes, que é o resultado que o esclerômetro de Schmidt nos fornece, e com base, né, no número de rebotes, no ângulo, né, na orientação do martelo, quando a gente ensaiou essa rocha em campo, e também o peso volúmico do material que é amostrado, a gente consegue estimar a resistência à compressão uniaxial desses materiais, né? Mas e se, né, a gente não tiver um esclerômetro Schmidt? Como que a gente faz? E justamente a gente vai usar o nosso antigo e parceiro de longa data, que é o martelo de geólogo. Então, aqui a gente tem mais uma proposição, né, da IRSM e a BGE para classificação quanto à resistência, né, das descontinuidades, que vão de R0 a R6, de uma rocha que é extremamente fraca, né, que ela consegue ser marcada pela unha, e até uma rocha que é extremamente resistente, né, que são necessárias diversas batidas, né, com martelo de geólogo para que elas sejam somente lascadas. Há uma rocha fraca, como exemplo de R2. Ela pode ser raspada com dificuldade pelo canivete. Já uma rocha R4, que é uma rocha resistente, né, ela vai requerer mais de um golpe de martelo para fraturar-se. Então, é um método, né, com o qual a gente consegue estimar isso. Obviamente que se a gente tiver resultado de ensaios, né, de compressão axial, melhor ainda que foram ensaios de laboratório, em condições um pouco mais controladas do que
batidas com martelo de geólogo, né? Então, a gente consegue fazer uma comparação, né, dessas siglas, né, da classificação de R0 a R6 com faixas de resistência, né? R0 ali atingindo 0,5, né, a faixa de 0,25 e 1 megapascal, até R6 atingindo resistências superiores a 250 megapascal. Um aspecto importante, né, que deve ser observado é o número de famílias de descontinuidades que seccionam o maciço rochoso, né? A gente pensar, esse número ele é responsável pelo controle do comportamento mecânico do maciço rochoso. Quanto maior o número de famílias de descontinuidades, maior vai ser o grau de fraturamento desse maciço rochoso, né? Então, e isso vai, de certa maneira, vai determinar a deformação do maciço rochoso sem provocar fraturamento na rocha intacta, ou seja, a movimentação desse maciço somente por meio dos planos, né, das descontinuidades ali presentes. E isso, a gente acaba, esse número de famílias, só ressaltando, ela representa o grau de fraturamento. E quando a gente fala em grau de fraturamento, né, o grau de fraturamento, ele reflete o quê? Né? Sim, ele vai refletir a qualidade desse maciço rochoso. E essa qualidade do maciço rochoso vai ser expressa em termos de RQD, Rock Quality Designation, que é uma proposição de Deary em 64. E o RQD ele vai ser feito sobre furos de sondagem, né, na qual serão analisadas as frequências e o espaçamento das descontinuidades que seccionam ali, que interceptavam esse furo de sondagem. E de que forma vai funcionar isso? Bom, o RQ dele vai ser expresso em porcentagem e ele é resultado, né, da razão, ele representa a razão entre a somatória do comprimento dos blocos acima de 10 centímetros e o comprimento total do furo ou do trecho que está se analisando, né? Então, somatório do comprimento dos blocos com mais de 10 centímetros, comprimento total do furo da manobra. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Bom, basicamente, temos 2 metros de furo de sondagem e aqui os fragmentos que foram descritos. Então, um bloco de 38 centímetros, um de 17, vários de 0, né, um de 20 centímetros, um de 30. E aqui alguns blocos, 35, né, e aqui blocos que não foram recuperados. Então, nessa brincadeira, se são somente os blocos acima de 10 centímetros que a gente vai considerar, bloco 1 e 2, sim. Esse trecho 3, não. Bloco, o bloco 4, sim. O bloco 5, sim. E o bloco 6, ali, o trecho 6 que não foi recuperado, não. Então, como vai ser calculado esse RQD? 38 mais 17 mais 20 mais 35 sobre 200. A gente tem 110 por 200. Então, a gente tem 0,55, que deve ser multiplicado por 100%, para que a gente tenha o resultado do RQD. Nesse caso, o RQD é igual a 55%. Porém, o RQD apresenta algumas limitações, né? Aqui nós temos 3 furos de sondagem, né, com trechos com comprimento de 1 metro. 3 furos de sondagem. 4, perdão. 2 com RQD igual a 0% e 2 ali, um com RQD igual a 100% e um outro com RQD aproximadamente 100%. Que vai representar o grau de fraturamento aí. Mas o que
eu quero levar em consideração aqui na realidade são os furos 2 e 3, né? Que percebam, um tem o RQD igual a 0%, o outro tem o RQD aproximadamente igual a 100%. E veja só, né? O grau de fraturamento deles é muito similar, né? Mas, entretanto, o que aconteceu? Foram somadas somente aquelas partes, né, em que foram somadas somente aquelas partes em que o ponto médio aqui, né, ultrapassasse os 10 centímetros. Então, aqui a gente tem um maciço de muita baixa qualidade e aqui um maciço de excelente qualidade. Então, aí estão as limitações em relação dessa delimitação, né, da definição dos 10%, por vezes tem-se resultados que são destoantes aqui. Resultados que são bastante destoantes nessa situação. Mas e se você não tiver, e se a gente não tem nenhum furo de sondagem? Como determinar o RQD? Aqui a gente tem um maciço rochoso com 3 famílias de descontinuidades, uma em vermelho tracejado, uma em preto contínuo e uma em azul contínuo, né? Bom, existem 2 proposições, que uma é de Palmstrong, que faz uma relação do RQD para um índice JV, e esse índice JV vai representar a somatória do inverso da frequência, do inverso do espaçamento, né? Então, o que a gente tem aqui? Nos casos aqui nesse caso que a gente tem 3 famílias de descontinuidades, o nosso JV seria 1 sobre o espaçamento da primeira família, mais 1 sobre o espaçamento da segunda família, mais 1 sobre o espaçamento da terceira família. É importante lembrar, né, que para essa resolução o espaçamento é utilizado o espaçamento em metro, né? Calculado esse JV, a gente utiliza esta fórmula, então a gente consegue fazer uma correlação com os RQDs. Ainda existe a proposição de Priest-Hudson, né, em que ele usa essa relação. Entretanto, ele não se baseia mais no espaçamento das famílias individualmente, né? Ele se baseia na frequência linear. E para isso, para a gente determinar uma frequência linear, a gente também vai precisar de uma trena. E como que essa frequência linear vai ser estimada? A gente vai esticar a trena na face do talude, enfim, do maciço, esticar a trena e contar quantas descontinuidades, independente de qual família for, está cortando um metro de trena. E é bom que a gente faça isso em algumas posições diferentes no maciço rochoso para que a gente consiga fazer uma média, né? Para assim então mensurar o grau de fraturamento desse maciço rochoso. Agora pare. Ficamos por aqui com caracterização de maciços rochosos. Nosso próximo passo agora é classificá-los. Até mais.